Mirela, e para finalizar aqui a nossa conversa, conta pra gente alguma história ou algum caso que te trouxe aí, que carrega na memória, ou que te emociona. Tem vários, Hugo. É difícil a gente falar em um único caso, porque quando a gente fala em oncologia, a gente não fala só da doença. A gente está falando de um paciente, a gente está falando de uma família que tá envolta. Então, assim, é muito legal quando você vai tratar um paciente oncológico, você passa por toda aquela jornada junto com ele, e ele consegue, ele fala assim, doutora, eu quero viver até ver o nascimento do meu neto. Doutora, eu quero estar no casamento da minha filha. Então, são histórias assim que emocionam muito a gente, né? Ninguém está preparado para ficar doente, ninguém está preparado para mudar a rota da vida. Então, são muitas histórias, são muitas mesmo. Mas, já que você está me pedindo uma, então eu tive um paciente de 84 anos de idade que chegou no consultório para mim, câncer de estômago, né? Uma doença que tem, infelizmente, um prognóstico bem reservado. Ele tinha múltiplas dores, ele não se alimentava, ele se recusava a todo custo colocar uma sonda, porque o paciente idoso ele é bem relutante, né? A família já tinha entregue os pontos, mas ele não. Ele olhou para mim e falou assim: doutora, eu ainda não estou pronto para ir embora. E com 84 anos e numa lucidez impressionante. E aí eu falei com a família, falei: olha, eu costumo respeitar a vontade do paciente. Eu só preciso saber quem cuida dele. Aí falaram lá tudo mais, e eu pedi a oportunidade de tentar, não por eles, mas pelo meu paciente. E a gente teve um resultado fantástico. Na primeira sessão de quimioterapia dele, que foi internado, com uma dose mais reduzida, tudo bem do jeito adequado, esse paciente ele evoluiu com infecção urinária. Então, foi mais uma relutância da família de eu entrar num outro ciclo para ele. Mas ele olhava para mim e falava: doutor, eu não estou pronto para ir embora. E aí eu falava: tudo bem, vamos, me ajuda a convencer então a sua filha, né? E ele falava: eu vou tratar, ela é minha médica e não sei o quê. E nós chegamos a 8 ciclos de tratamento. E daí ele começou a ir bem. Eu acho que eu acertei o ponto ali da quimioterapia e as coisas fluíram. Quando eu fui ver as imagens dele, que a gente fez o reestadiamento, que é a avaliação, né, de resposta das imagens frente ao tratamento, não havia mais doença, Hugo. Não havia mais doença. Ele voltou a se alimentar, nós conseguimos suplementar ele de uma forma lenta, né? Ele parou de perder peso, parou de sentir dores, ele chegou a usar morfina numa dose controlada comigo, eu consegui ir reduzindo. Então, assim, ele foi no meu consultório faz uma semana, mais ou menos, e nós entramos numa terapia de manutenção, que eu falei para ele. Não vai precisar mais internar o senhor, não tem mais a doença aqui, mas eu tenho medo dela voltar. E aí eu falei, e eu sei que o senhor não está pronto para ir embora daqui. E aí ele aceitou fazer o tratamento de manutenção e até a última vez que eu vi ele estava correndo tudo bem. E a família chorou, se emocionou, se sentiu culpada porque tiveram a intenção de desistir. Então esse foi um caso que me marcou bastante.